no vídeo de hoje eu vou te contar o segredo da cintura, violão, de como afinar a cintura, de como fazer isso de maneira eficiente. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E pra quem não sabe, eu sou a nutricionista Bruna Harwell e tenho algumas playlists que você pode gostar aqui no meu canal. A Me Conta Nutri, com muitos vídeos de nutrição, eu vou deixar nos cards. A Ganhando Massa Muscular, sobre dicas de ganhar massa muscular, eu vou deixar nos cards também. E caso tenha interesse também envolva aumentar seus glúteos, tenho a playlist Bumbum na Nuca que eu vou deixar aqui também. Mas então, qual que são as dicas interessantes pra gente saber como afinar a cintura? Primeiro de tudo, sem nem lenga-lenga, nem mais nada. Não faça isso. Não coloca cinta, isso aqui não vai ser interessante, tá? A cinta ela só vai te pressionar, vai ficar você sentindo falta de ar e dar a falsa ilusão que você tá modelando o teu corpo, tá? Mas na verdade ela não vai ter esse aspecto de afinar a tua cintura. Ai, mas quando aperta por muitos anos, usando muitos anos, ela acaba modelando... Tá, gente, mas assim, vamos ser bem sinceros. Vocês vão ficar usando por anos um negócio, tipo 12 horas por dia? Não, tá? Então não precisa ter isso. Alguns médicos indicam em pós-operatórios de algumas cirurgias específicas. Não estou falando disso, estou falando de você querer buscar, de perder medidas com isso aqui. Não perde medidas, o máximo que pode fazer é amassar a gordurinha, tá? Ele não vai fazer a sua cintura ficar mais fina. Então isso aqui a gente já entendeu que não funciona. Não vai ser um vídeo sobre usar cinta. Assim como não vai ser um vídeo para passar argila na barriga e envolver com filme plástico. Isso também não resolve, tá? O máximo que pode fazer é que o pessoal passa... Eles falam que é tipo um negócio de detox, passa uns líquidos e se enrola numa filme plástico e tal. Aquilo desincha, não significa que você vai perder medida, nem gordura, tá? Então, deixamos bem claro isso ali, vamos continuar o vídeo. Dica número 1, que é muito interessante, tá? E que eu acho legal, mas a gente vai explicar isso com mais calma. Fazer exercícios abdominais, ele é interessante para definir a sua musculatura. Ele não vai tirar a capa de gordura de cima. Então, a dica número 1 e a dica número 2, elas são meio que conjunto. A dica número 1 é você perder a capa de gordura. Isso não tem segredo, gente, não tem o que fazer, tá? Se tem uma capa de gordura na sua barriga, você precisa focar. E quando eu falo, não é só capa de gordura em volta, é a gordura visceral também. Sabe aquelas pessoas que têm aquela barriga, aquela estufada, ela não é uma barriga que tu consegue beliscar e pegar. Essas pessoas têm mais gordura visceral. Normalmente são pessoas que consomem maior quantidade de carboidratos e de alimentos industrializados, tá? Então, se a gente conseguir diminuir essa gordura visceral, diminui demais a circunferência da cintura. O exercício abdominal normal, ele é ótimo para os gominhos, ele é ótimo para definir a barriga, mas se você se matar no abdominal e não tirar a camada de gordura de cima, ele até pode fazer um volume, porque o músculo pode crescer e você não vai ver definição. Agora, o conjunto de fazer um exercício abdominal, um abdômen mais definido, a capa de gordura até pode existir, mas sendo mais fininha, ele já tem uma certa definição. Quando você não faz exercícios abdominais, você precisa da capa de gordura muito fina para aparecer o músculo realmente, para quem tem um interesse em barriga tanquinho. Ai, Nutri, mas eu não quero barriga tanquinho, eu quero uma barriga sequinha. Então, beleza, não precisa fazer abdominal se você não quiser. Apesar de que eu recomendo, porque ele ajuda a fortalecer a parte lombar, é um músculo muito importante, o core como um todo, né? Mas não precisa focar tanto na hipertrofia dessa área aqui. É mais interessante você perder essa gordura em volta. Tá, mas tem uma maneira que eu faço meu corpo entender que eu quero perder essa gordura mais do que as outras? Não tem como a gente falar assim, olha, eu quero perder gordura da barriga, do glúteo, do seio. Não tem como. Mas, o que foi descoberto em alguns últimos estudos é quando você vai fazer um exercício aeróbico, antes de fazer ele, então uma caminhada, uma corrida, se você fizer uma massagem com bastante fricção na área que você quer perder medidas, é como se você ativasse a circulação nessa área. Então fica um pouco mais fácil do teu corpo pegar essa gordura. Não é certeza que ele vai usar ela, mas você facilita o processo. Então eu gosto de recomendar para as pessoas, se elas sentem isso, ou fazer um exercício nessa região antes de fazer o aeróbico, porque isso vai ativar a musculatura. Então vamos dar um exemplo, quero perder gordura da barriga. Antes de fazer uma caminhada, eu vou fazer algumas séries de abdominais ali, só para dar aquela aquecida nessa região, e vou massagear bem a minha pele nessa área e vou para minha corrida. Então tu tá com a circulação ali na região abdominal, então quando ele for mobilizar a gordura, como a circulação tá maior nessa região, a chance de pegar a gordura ali também aumenta. Então é uma dica bônus ali, a dica número 1 e a dica número 2, a gente já falou. Falando em abdominal, ainda tem a dica número 3, que ela é um pouco controversa. A gente pede para não fazer abdominal oblíquo, né? Que é esse abdominal lateral.
Por quê? Essa faixa lateral ali do teu abdômen, ela é um músculo. Então, quando você força ela bastante, você desenvolve ela, você acaba perdendo um pouco da linha de cintura. A gente percebe isso, inclusive eu percebo, quando eu fico um tempo sem fazer exercícios abdominais, a minha linha de cintura diminui um pouquinho mais, porque eu faço oblíquo, tá? Mas eu gosto dela mais quando tá com oblíquo. Então, essa parte lateral do abdômen, ela é uma musculatura. Quando a gente desenvolve muito ela, você tende a ficar um pouquinho mais quadrada. Mas, por experiência própria, inclusive, já vi vários pacientes assim, quando a pessoa tem a linha de cintura mais fina, mesmo fazendo abdominal oblíquo, ele tende a definir essa área sem engrossar tanto. Então, por isso que eu falo que ela é um pouco controversa. Fazer demais o oblíquo pode alterar e deixar você um pouquinho mais quadradinha. Mas fazer de maneira ponderada ali pode só definir essa musculatura que pode deixar teu abdômen ainda mais bonito. Dica número 4, né? É uma dica bônus ali no sentido de chá redutor não funciona, tá? Chá seca a barriga, essas coisas também não existe isso, tá bom? Mas vamos falar sobre a dica número 4, procure um auxílio se essa gordura abdominal puder ser um sintoma de alguma doença. Em que sentido? Muitas pessoas com a síndrome do ovário policístico ou com resistência à insulina tendem a acumular gordura mais nessa região, tá? Então, algumas mulheres com problemas reprodutivos, até, por exemplo, uma endometriose, né, até a síndrome que eu falei, ela tende a ter um inchaço maior nessa região de barriga e um acúmulo maior de gordura nessa região. Você corrigindo essa resistência à insulina ou essa síndrome, você tende a melhorar bastante esse aspecto da barriga. Então, pode melhorar bastante essa questão também. Dica 5, né? Ame o seu intestino, faça ele funcionar bem. O intestino que não funciona bem, você tende a distender muito ele, o que pode atrapalhar essa questão da tua cintura também, tá? Já fiz um vídeo falando que se você não toma água, você tá tomando água de cocô. Eu vou explicar o porquê nesse vídeo, vou deixar um card aqui, você vai lá assistir. Mas é importante você saber que para tudo no seu corpo ele usa água, inclusive para perda de gordura e para ganho de massa muscular. Então você tem que ter água suficiente para teu corpo fazer as funções primárias e também fazer isso. Então, a água é muito importante, de 35 a 55 ml por quilo de peso. A água garante que seu intestino funcione bem. As fibras garantem que seu intestino funcione bem. Então, consumir bastante fibra. Sementes, alimentos integrais, frutas, verduras, tudo isso tem muita fibra e vai ajudar você. E a dica 6 ali envolve aquela primeira que eu falei de perder a capinha de gordura. Um déficit calórico como um todo vai ajudar nesse processo. Então, você precisa comer menos caloria do que você gasta. Isso envolve uma alimentação equilibrada. Então, envolve uma alimentação com legumes, com verduras, com salada, com frutas, com um docinho de vez em quando, sim, porque você tem um equilíbrio na sua vida. Você tem uma vida saudável, você consegue comer um docinho, uma friturinha, coisa de vez em quando, porque a tua base é saudável, mas construa uma base sólida ali. Se você for onívora, então come carnes magras, ovo. Se for vegetariano, pode investir mais nos grãos, por exemplo, nessa área. Então, ter uma alimentação variada vai ajudar demais esse processo, inclusive de diminuir essa linha de cintura. E esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Um super beijo, até mais. Tchau!